Glória a Deus. Glórias a Deus. Boa tarde, Ouro Branco. Prazer, meu nome é Diego. Nós trabalhamos na obra de Deus. Nós viemos esse bairro porque o Espírito de Deus nos trouxe aqui. A Bíblia diz: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Então prove a Deus nos proporcionar a este momento este que muitas pessoas gostariam de ter. Você já parou para pensar que hoje você está vivo pela misericórdia de Deus? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre isso. No livro de Lamentações, capítulo de número 3, vai nos dizer assim: Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porém as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Queridos, existem pessoas que neste momento gostariam de ter o privilégio que nós estamos tendo aqui. É bem verdade que está uma tarde fria, nós estamos no inverno, estamos diante de uma pandemia que extremamente é letal, um vírus invisível que nós não conseguimos enxergar, mas diante de todos esses desafios, diante de todas essas barreiras, eis-nos aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. É ou não é verdade? Nós estamos vendo os nossos filhos com vida, estou vendo a minha família com vida, só que nós devemos voltar o nosso coração a Deus, porque a Bíblia me diz que é pela misericórdia dele que nós estamos aqui. Será que hoje nós agradecemos pelo dia de hoje que ele nos forneceu? Será que nós agradecemos pelo fôlego de vida que nós temos inalado e diante das nossas narinas? Que isso vem de Deus, que é uma dádiva de Deus. Quantas pessoas agora estão lutando com aparelhos eletrônicos? Quantas pessoas estão lutando com medicamentos para conseguir respirar com dificuldade? Inclusive nessa pandemia do coronavírus, do Covid-19. Quantas pessoas estão sentindo a falta de ar? Uma coisa que é gratuita a todos os habitantes da terra. O oxigênio é gratuito a todo mundo. Agora está tendo a necessidade do oxigênio ser inalado nos pulmões. As pessoas lutando para sobreviver. E por causa do quê? Por causa do pecado do homem. A Bíblia diz que no início, lá no jardim do Éden, Deus criou Adão e criou Eva. Só que Deus determinou limites para o homem e para a mulher. Deus falou: olha, de toda a árvore que está aqui no jardim, tu comerás, mas somente a árvore do fruto da vida você não vai pegar e comer, porque no dia que tu comeres, morrereis. E a Bíblia diz que havia um animal astuto, uma serpente, e diz que Satanás encontrou brecha naquele animal e adentrou naquele animal. E por algum momento, não se sabe, a Bíblia não deixa nada claro, que houve um afastamento, uma distância entre o homem e a mulher. Portanto, que o diálogo começa, Satanás com a mulher. Depois de ele persuadi-lo, que ele tem o poder de enganar, ele age com persuasão, ele tem o poder de controlar a mente do homem e da mulher. Isso quando o homem facilita a mulher. A Bíblia diz que daí neste momento, nesse período, Satanás intentou-la, e criou-se o desejo, criou-se aquela vontade de apanhar daquele fruto, a qual Deus falou que não deveria. E Satanás falou para a mulher: disse Deus que não comerias? De fato, se você comer, você não vai morrer. Ele conseguiu converter as palavras de Deus. E nisso a mulher aceitou em seu coração, apanhou daquele fruto, ela comeu e deu seu marido a comer. Naquele momento se abriu-se os olhos, eles compreenderam, enxergaram, eles tiveram a consciência dos seus atos, porque no período da inocência os olhos estavam fechados,
Eles não conheciam entre o bem e o mal. Eles tinham a mente como uma inocência de uma criança. A partir do momento que eles quebrou os limites estabelecidos por Deus, infringindo a lei de Deus, infelizmente seus olhos se abriram e ele pôde contemplar que ele estava nu. A Bíblia diz que durante a tarde, ao pôr do sol, Deus se apresentava até um diálogo com o homem. E você pode ver que Deus é um Deus comunicativo. Ele sempre está se comunicando com a sociedade, com sua criação. O desejo de Deus é ter esse contato. Mas devido ao pecado, a Bíblia diz que o pecado causa essa divisão entre Deus e os homens. E foi-se necessário o seu Filho Jesus Cristo vir a esse mundo reconectar, religar aquilo que havia se desconectado, que seria o homem com a comunhão com Deus. E Jesus, ele foi o sacrifício vicário por nós. Nós sabemos que na lei existe 2 períodos na Bíblia: o tempo da lei e o tempo da graça. No tempo da lei era oferecido animais a Deus, aonde os homens que portavam os seus pecados, como eu, e colocavam as suas mãos sobre a cabeça daquele animal, juntamente com um sacerdote que estava ao seu lado. O pecado daquele homem, ele se transferia para aquele animal, e aquele animal morria, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Agora nós estamos diante de uma pandemia, como foi falado. E existiu essa pandemia no começo da história. Existe uma pandemia que ela tem alastrado este mundo. E tem contagiado homens, tem infectado o homem. Essa pandemia que eu falo é o pecado no coração do homem. E só existe um antídoto, um remédio, um contra-remédio contra isso, que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Portanto que Jesus, ele diz: eu não vim curar os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo ao arrependimento, mas sim os pecadores, inclusive eu, ao arrependimento. Então todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há homem nessa terra que não peque. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós carecemos, necessitamos da presença de Cristo sobre as nossas vidas. Eu costumo dizer que o homem sem Deus, ele é insatisfeito, ele não consegue se satisfazer, porque ele é um homem vazio, que precisa da presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai pairar a face do abismo. Se lembra no princípio, no livro de Gênesis, que no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Foi a tarde, amanhã, o primeiro dia. Interessante que o Espírito de Deus, ele estava na beira de um abismo sobre as águas, e naquilo não existia a terra, a relva, as árvores com seus frutos, as verduras, os legumes, não existia nada disso. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali para executar uma grande obra. E assim hoje esse mesmo Espírito está aqui, que é o Espírito de Jesus Cristo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Mas ele só pôde enviar a partir do momento que ele foi glorificado. A partir do momento que ele disse naquela cruz, agoniando em prol de minha vida e da sua vida, ele disse ao Pai: Pai, está consumado. Rendeu-se o seu Espírito, a morte não teve poder sobre ele. Sabe por que a morte não teve poder sobre Cristo? Porque ele foi o único homem que não pecou. Agora nós pecamos, nós vamos experimentar a morte mais cedo ou mais tarde. Só que existe 2 sentidos, existe 2 direções, existe 2 caminhos a ser seguido. Agora nós vamos ler na Bíblia, voltar para a Bíblia, lá no livro de Mateus. Talvez você possa estar se perguntando: nossa, mas eu nunca vi um negócio desse. Mas é assim: já que você não vai até Cristo, Ele vem até você. Ele levanta homens e mulheres de Deus
que tem esse desejo de pregar o Evangelho justamente para fazer isso, para poder consolar suas vidas através do seu Espírito. Eu não falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Então eu não busco a minha glória, eu também não venho buscar a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. E eu quero que Cristo seja apresentado aos vossos corações. Vamos lá a respeito dos dois caminhos. A Bíblia diz que existem dois caminhos. Os dois caminhos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Então a Bíblia menciona duas portas. Porta é um lugar onde você entra para ter acesso a um lugar. E Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele diz que ele é a porta para a salvação. E qual seria a porta para a perdição? É Satanás, é o diabo, o Apolion. Ele é a porta para a destruição na vida do homem. Infelizmente o diabo, ele consegue, querido, prender o homem no mundo espiritual. Você pode ver quantas pessoas agora neste momento estão sofrendo, quantas pessoas estão sendo vitimadas agora pelos seus ataques e bombardeio, quantas pessoas se sentem ali com uma opressão em cima dela, quantas pessoas estão passando mal nesta hora, e justamente por causa de Satanás. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, e beba da água da vida. A Bíblia diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então você consegue ser abastecido pela presença de Deus. A Bíblia diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia diz para você ser cheio do Espírito Santo. E como eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Crendo que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, crendo que através dele eu tenho a vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é o caminho para a eternidade. Mas o caminho para a perdição é Satanás. A Bíblia diz que este mundo exerce influência de um príncipe das trevas que se chama Satanás. O mundo já é do maligno. Querido, nós temos uma grande dificuldade de encontrar pessoas inspiradas por Deus. E você sabia que quase 96% do mundo está na mão do diabo? Que existe mais de 3 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas, que nunca tiveram conhecimento da palavra de Deus? Que existe mais de 330 mil deuses na Índia, que as pessoas reverenciam e falam que é Deus rato, Deus boi, Deus gado, e para ele é uma divindade divina, e elas vão morrer nessa idolatria. Então, querida, é muita importância a gente dar crédito e mérito para a nossa salvação. Nós temos uma oportunidade, e eu quero pegar e trazer a memória dos senhores a respeito da história de Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem justo diante de Deus, e ele tinha 3 filhos e sua esposa, e Deus o designou a construir, que ele elaborasse, que ele viesse a edificar uma arca. Essa arca é um grande navio, uma grande embarcação, onde se agregaria várias espécies de animais casais. Deus abençoe, amém. Vai com Deus. O cavalo está pronto para bater no próximo em Jesus. É verdade. Então, meus amados, Noé fez a construção daquela embarcação.
E todos os animais casais entraram, juntamente com ele, a sua esposa e seus filhos. Deus havia decretado o juízo sobre a terra. A Bíblia diz em Gênesis 6, se não me falha a memória, vamos lá dar uma olhada, sobre a perversidade do homem, de que forma virou o coração do homem. A Bíblia diz, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Haverá naqueles dias gigante, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, ele se entristeceu pela maldade, pela multiplicação do comércio, da malignidade no coração do homem. Essa intenção aconteceu também com Satanás. A Bíblia diz que achou-se iniquidade em seu coração. Querido, você acha que Deus não está aqui? Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou presente no meio de vós. E você acha que nós não estamos sendo observados neste momento por Ele? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando nós estamos nesse estágio, nessa carne, isso acaba causando a divisão. Nós não conseguimos enxergar Ele com os olhos, porque ainda nós estamos nesse estágio. A partir do momento que eu venha a falecer, entrar a óbito, morrer, quer dizer, o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, o meu corpo vai sofrer o estado de decomposição, vai se defragar, a minha alma, que eu vou poder enxergar, ou vou enxergar Jesus, ou vou enxergar o lugar de atormento, que a Bíblia diz. Então eu quero enxergar Jesus, eu quero ter um encontro com Ele, e eu estou preparando a minha arca. Eu quero colocar dentro da minha arca a minha família. E assim também espero que vós que estão dando o prestígio de ouvirem a minha pregação, que vocês tenham essa mesma preocupação também. Porque é uma promessa para nós, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora a Bíblia diz que me adianta ganhar o mundo inteiro. Imagina você tendo o poder de todo este mundo e você perder a sua salvação. E no dia que você estiver comparecendo ante o tribunal de Cristo, a primeira coisa para você enfrentar esse tribunal vai se abrir os livros. A Bíblia diz que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não tem direito a entrar no reino de Deus. Isso quem pode escrever o seu nome no livro da vida é Jesus. Ele que pode escrever, porque o livro vai estar na mão dele. Ele tem o poder para desatar os 7 selos. Agora você vê esse homem Noé, constrói essa arca, colocou a sua família. A Bíblia diz que as comportas do céu se abriram. Choveram 40 dias e 40 noites sobre a terra. Todos esses homens maus foram mortos. Infelizmente cessou o tempo. E nós temos um prazo para com Deus. Nós vamos ter o dia do juízo de Deus. O juízo de Deus está antecedendo para algumas pessoas. Porém existe também o dia do Senhor. As pessoas que estão morrendo estão antecedendo. Só que elas vão morrer e os seus corpos vão estar ali. E ela vai para 2 esferas, que não é o céu agora e muito menos o lago de fogo. A Bíblia apresenta 2 esferas. Os seios de Abraão, onde Jesus diz a parábola de Lázaro, que Lázaro era um homem pobre, mendigo, cheio de feridas em seu corpo, que estava na frente da casa de um homem rico, e a Bíblia diz que ele tinha um desejo apenas de se alimentar daquilo que poderia cair da mesa das migalhas da mesa do rico. E a Bíblia também menciona este homem rico, homem bastardo, homem muitas das vezes arrogante, ignorante, presunçoso, e ele é homem mesquinho, avarento, cheio de preconceitos. Agora este homem também morre. Só que a Bíblia diz que a Bíblia diz que ele estava no lugar de atormento. 2 esferas, seios de Abraão, lugar de atormento. No dia do juízo final, no dia do arrebatamento da igreja,
os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Quer dizer, os seus corpos vai ser transformado do corpo corruptível para a incorruptibilidade. Não vai se corromper. Vai ser semelhante aos corpos celestiais. Portanto, que lá não vai se dar em casamento. Não vai ter essa esperança de família. Só vai ter uma família que é a família de Deus. Não vai ter a relação sexual entre homem e mulher. Não vai ter. Esses desejos já vão sair do nosso corpo. Porque esse corpo carnal deseja as mesmas paixões, deseja tudo isso, mas a partir do momento, com essa transformação, que a Bíblia diz, nós vamos ter um corpo celestial, aonde nós vamos poder voar, aonde nós vamos poder fazer coisas que está além do nosso entendimento, da nossa capacidade de decidir. Mas enfim, então os corpos desses santos vão ser ressuscitados. Se a gente estiver com vida, o nosso corpo também vai sofrer essa mesma transformação. Agora o ímpio, ele vai ressuscitar pro juízo final. O ímpio, aqui que é o ímpio? O homem que procede em impiedade, o homem que faz maldade, o homem que não se arrepende, o homem que tem ódio de Cristo. Eu garanto para vocês, querido, que se Jesus descesse desse lugar de tormento agora, e ele tem a chave que quando ele abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Ele tem a chave da morte e da vida. Se ele descer no mundo dos mortos, abrir as comportas do lugar de tormento e falar, vem para cá, me segue, aquelas pessoas é capaz de fecharem a porta e falar, nós não queremos seguir o Senhor, nós rejeitamos o Senhor, nós temos ódio do Senhor. É isso que eles vão falar. Infelizmente nós estamos uma das piores gerações de todos os tempos, aonde as pessoas com facilidade se desviam da presença de Deus, aonde as pessoas cedem às atrações de Satanás, aonde as pessoas realmente amam mais as trevas do que a luz. Infelizmente a nossa geração se corrompeu. Tem como mudar isso? Não. E por que você prega? Porque é necessário que eles ouçam, quer eles ouçam ou deixam de ouvir. É importante que o Evangelho seja anunciado, para testemunho de todas as nações. Quando testemunhar todas as nações do Evangelho, será a vinda do Filho do Homem. E a Bíblia apresenta essa vinda. Só que antes dessa vinda do Filho do Homem, que ele vai vir após o milênio, para combater contra as principadas, potestades, o exército de Satanás. E isso vai ter milhões como a areia do mar. Vai ter ali carros de guerra, tanque, mísseis, bomba nuclear, justamente para combater contra o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que no milênio a igreja vai estar no céu. A igreja vai estar no céu ceando com Cristo. Ele vai enxugar do meu olho e do seu olho toda a lágrima. A lágrima simboliza o sofrimento constante que nós passamos aqui na terra. Quer dizer, injustiçado, caluniado, as pessoas nos maldizendo, as pessoas nos destratando, as pessoas nos ofendendo, as pessoas nos rejeitando, as pessoas nos abominando. Então tudo que for de sofrimento, naquele justo dia, o Senhor vai enxugar suas lágrimas. Quem sabe você está passando por um momento difícil na tua vida. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Então quer dizer que se eu permanecer no mundo sem a presença de Cristo, eu vou ter aflição. Não que o justo não tenha, mas ele é suprido pela presença de Cristo. O cristão, ele consegue ir à presença de Cristo e saciar esta pressão em cima dele. Ele consegue se libertar disso. Agora o mundo não. No mundo tereis aflição. O mundo vai passar por aflição, e essa aflição vai gerar dentro do coração deste homem o ódio e até mesmo o desejo de tirar sua própria vida, vindo até ele um complexo de inferioridade, achando que ele não é capaz, dando uma impotência para este homem, achando que ele não é capaz de vencer, não é capaz de conquistar, não é capaz de triunfar, não é capaz de sobrepujar em cima das adversidades que muitas das vezes a vida nos proporciona.
Então, querido, baseado em tudo isso, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. É necessária essa entrega, é necessário nós nascer da água do Espírito. Nascer da água do Espírito refere-se a um novo nascimento. Nós vamos ser gerados novamente, mas não é pela minha mãe, pelo meu pai, mas sim pelo Espírito de Deus. Quer dizer, eu vou ser gerado e vou ser uma nova pessoa, assim como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma coisa que Satanás vai nos acusar é do nosso passado. O apóstolo Paulo diz: irmão, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece o seu passado. Essas palavras já se tornou passado para a minha vida. As pessoas pegam e falam assim: não quero servir a Jesus. Por que não quer? Porque elas começam a falar assim: vou ter que mudar, eu vou ter que me desfazer de amizade, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. É ou não é esse um grande motivo? Ou você usa isso como motivo, não querendo ir até a presença dele? Servir a Cristo, você não perde nada, você só ganha. Querido, eu era um drogado. Eu vivia nessas valetas, nessas sarjetas da vida, em Becos, Atalho, Vila Avalado. Eu vivia naquela praça Rocha Pombo, enchendo meu nariz de droga ali, sugando tudo ali, e achava que a minha vida ia ser feliz a partir do momento que eu ingeria aqueles produtos químicos para dentro de mim. Querido, eu só ia de mal a pior, perdi um monte de coisa. E até que chegou um ponto da minha vida que um dia um jovem evangelizando numa esquina passou entre mim e falou: opa, peraí. Pegou e disse assim: tem uma pessoa que está preocupada com você. Eu falei: mas quem é essa pessoa que vai se preocupar comigo? Quem se importa comigo? Ele falou assim: é um amigo seu que se importa com você. Daí eu falei: é você? Daí ele falou: não, eu vou te levar até ele. Ele me levou diante de uma igreja, e eu peguei e falei assim: mas eu não creio em Deus. Ele falou: entra aí, se você vai ver se ele não é vivo. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai ver uma coisa, você vai sentir uma coisa sobrenatural que você nunca sentiu. É um amor incondicional que você não encontra no braço da sua esposa, da sua mulher, da sua amante, ou quem seja. Ou a pessoa que venha te dar amor. É um amor muito mais do que isso. É um amor que nos constrange. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou ainda eu sendo pecador. Ele amou eu estando nas trevas. A luz raiou. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E o que estava sentado nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. E ele respondendo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, mas terão a luz da vida. Então quer dizer, essa luz raiou para mim. Eu estava no calabouço, aquela mão se estendeu para mim. Jesus disse: porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo. Eu quis ser ajudado por Ele. Eu queria mudança na minha vida. Eu sabia que naquela condição que eu estava, logo eu estaria pior do que aquilo. Até que chegou um momento, eu falei: então tá, eu topo esse desafio, vou entrar. E se realmente eu sentir a presença de Deus na minha vida, a partir de hoje eu sou crucificado para este mundo, para receber esse Cristo teu que você me oferece. Entrei, querido. No momento que eu entrei, comecei a sentir uma esfera, comecei a sentir uma presença tão graciosa, parecia que eu estava nu naquele lugar, me senti tão envergonhado, os meus pecados foi refletindo na minha mente, aquilo foi me tomando com choro, com as lágrimas desciam do meu rosto, eu me calei. A hora que eu vi, eu estava de joelho, pedindo perdão a Ele, por tudo que eu tinha feito durante o longo da minha vida. A partir daquele momento saí calado, cheguei em casa, pedi perdão para minha esposa de tudo que eu tinha feito, tudo que eu fiz, e eu falei para ela: a partir de hoje eu sou um cristão, a partir de hoje eu sou um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ela pegou e falou assim: homem, vai deitar, você não está muito bem não, você está delirando, está falando coisa, você bebeu? Daí eu falei: não. Daí ela pegou: vai dormir então. Não dormi, não consegui dormir, pensando, analisando aquela cena que ocorreu. Paulo, a Bíblia diz que quando ele chegou na casa de Ananias,
Diz que ele não comeu pão e nem bebeu água, ficou 3 dias orando em consagração. Até que chegou Barnabé, colocou a mão sobre a cabeça dele, aquelas escamas caíram dos olhos dele. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E saiu dali e foi proclamar o Evangelho. E dessa mesma forma eu comecei a me dedicar na palavra de Deus e falando: Deus, eu quero ser um pregador, eu quero expor o seu Evangelho, eu quero falar do Senhor, eu quero que as pessoas te conheçam, eu quero fazer o Senhor conhecido. E hoje eu estou aqui, nesta avenida, neste lugar, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ah, mas pregador, no lugar de pregar não é na esquina, o lugar de pregar é dentro da igreja. Mas dentro da igreja tem salvos. Quem sabe numa via dessa só tem pecador. Eu me identifico com ele. Eu me identifico com o pecador. Eu estou na mesma situação, estou no mesmo barco. O que me diferencia é porque eu creio em Jesus Cristo, aceitei Ele na minha vida. É isso que diferencia. Não existe acepção de pessoas no reino de Deus. Não importa quem você é. Talvez eu estou pregando aqui para um dono de uma facção, uma organização criminosa, por um assaltante, um bandido, um homicida, um estrupador, um pedófilo, uma prostituta, um gay, um homossexual, um travesti. Não importa quem você é, um bruxo, um feiticeiro. Para mim não importa um religioso. O importante é Cristo entrar no teu coração. A igreja de Corinto recebia essas pessoas. Essas pessoas não poderiam ficar de fora, elas que necessitavam de cura. A igreja é como se fosse uma mecânica. Você chega ali com o seu carro quebrado e ela vai restaurar você. É assim que funciona. Então é muito importante quando esse trabalho é feito com seriedade, quando esse trabalho é feito com temor. O que me deixa muito triste é que existe muitos que só pensam no poder aquisitivo. Isso me entristece. Eu gostaria que muitas denominações, instituições religiosas, muitos pastores, lógico que não são todos, existem os remanescentes, porque no momento que Elias se sentiu só, ele disse, indagou a Deus: só sobrou eu e procuram a minha vida. E qual foi a resposta de Deus para Elias? Eu tenho guardado 7.000 que não se dobraram o joelho diante de Baal, Elias. Não é só tu não que está sozinho, não. Eu tenho guardado, eu tenho meus fiéis na terra. Mas isso me deixa triste, chateado e aborrecido. Então analisa bem. Eu não sou de direcionar as pessoas para a igreja. Eu sou direcionar primeiramente você para a palavra. Na hora que você tiver estrutura na palavra, você conhecer, procura sim um lugar para você congregar com a sua família. E ali você vai conseguir discernir o cristão pelos seus frutos. Que fruto que ele apresenta? Os frutos do Espírito, que está em Gálatas 5. Amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. Então tudo isso é o fruto que o Espírito Santo de Deus agrega em nós. Esse é o fruto do cristão. Agora, se isso é o oposto, o contrário disso, sai fora. Você não precisa estar ali. Você não depende de homem, você depende da palavra de Deus. Queridos, e Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Deus tem uma grande obra para realizar em tua vida. A Bíblia diz: arrependa-te dos teus maus caminhos, converta dos seus maus caminhos, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Jesus disse-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha tempo do refrigério do Senhor pela presença de Deus. Então arrependa-te. Hoje é o dia aceitável para a tua salvação. Deus marcou essa data porque Ele te ama. Eu sei que talvez muitas das vezes tem indagado: Deus não me ama, porque se Deus me amasse eu não estaria sofrendo. Qual é o filho que Ele não corrige? Qual é a mãe e o pai que não corrige o filho que ama? Qual é a mãe e o pai que não vai disciplinar o filho que ama, mostrando para ele que aquilo ali ele não pode fazer, porque ela quer ver o bem dele? Não é porque ela tem ódio, não é porque ela não gosta dele que ela tem que bater e dar umas varadas, uma chinelada.
Não, é porque ela ama, que ela quer que você cresça e seja uma pessoa que venha ser vitoriosa, venha ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter. É isso que a mãe deseja para o filho. Só que a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que os filhos serão desobedientes a pai e mãe. Os filhos vão ser ingratos, não vão reconhecer o que o pai e a mãe faz. E isso tem acontecido. O filho acha que a rua é o melhor lugar que tem. A rua não é o melhor lugar que tem não, para ninguém. A rua só ensina o que não presta. E dentro de casa também, esses programas de televisão só ensinam o que não presta. O pai tem que estar atentamente com seus olhos nos seus filhos. Satanás, ele tem o poder da comunicação. Ele entra no meio da comunicação. Ele entra numa rua e um traficante vai iludir seu filho falando assim: olha, você é de menor, você não ganha dinheiro, não ganha mesada, então eu pago pelo seu serviço e pago bem. Daí seu filho vai fazer uma troca de valor, vai desprezar o amor da sua casa, da sua família, e vai se apegar ao traficante como se fosse o pai dele. Na hora da tocaia, da emboscada, da cilada, da armadilha, do laço, do passarinheiro de Satanás, ele sai fora e seu filho paga com a vida. Nós não sabemos o que ia acontecer aqui nessa esquina. Ninguém sabe. Mas eu sei aonde Jesus está, é desarmado as obras do diabo. As obras do diabo caem por terra. Diante dessas casas, dessas famílias, eu não sei o que iria acontecer. E neste momento eu vou orar. Eu vou orar pelas suas vidas. Apresentar a Deus as suas vidas. Vamos orar a Deus? Eu peço que da onde você estiver, feche seus olhos. Pensa somente em Cristo. Apresenta, fala o nome dos seus filhos, do seu marido, dos seus entes queridos neste momento. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos unir a nossa força, vamos unir a nossa fé, vamos acionar a nossa fé agora. E eu creio no agir de Deus, eu creio no poder de Deus, esse poder sobrenatural que acontece sobre as nossas vidas. Senhor meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, eu apresento esse bairro, eu apresento essas famílias, eu apresento seus representantes que nesta hora, Pai, está na porta de suas casas, Senhor, com os seus olhos fechados, conectando ao céu os seus pensamentos. A tua palavra diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e se duas testemunhas concordar com qualquer coisa acerca das coisas dessa terra, o Senhor há de fazer, Pai. Nesta hora, Pai, eu peço, Senhor, pela tua misericórdia, a tua compaixão, o teu amor, Senhor, que o Senhor tem demonstrado para conosco. Evita a catástrofe, a destruição, a discórdia, o desentendimento, a briga, as divisões, as contendas, Senhor, as desavenças, meu Deus, em nome de Jesus. Abre os olhos dessas pessoas, que muitas estão cegas espiritualmente, para contemplar a sua majestade, o seu senhorio, Senhor. Proteja, Senhor, a cada filho, Senhor. Proteja, Senhor, a cada família neste momento, Pai. Repreenda todas as obras de Satanás, Senhor. Tudo aquilo que Satanás, seus projetos que ele tem executado para a falência de família aqui neste bairro, seja queimado no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu oro também diante dessa pandemia, Senhor, diante deste vírus mortal, letal, Senhor, a Covid-19, meu Deus, em nome de Jesus, que não venha ter pessoas contraindo este vírus. Se tiver, Senhor, que o Senhor visita ela agora, Senhor, que ela venha sentir a tua cura agora, que ela possa sentir o seu corpo queimando, se abrasando, Senhor, que o Senhor queima este mal, Senhor, que esse mal não venha encontrar, Senhor, alojamento em nosso corpo, que este mal, Senhor, não venha destruir a minha casa, que a minha casa não venha ser lugar de luto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus. Repreende, Senhor, esse vírus de Londrina, repreende esse vírus do mundo, meu Deus. Cessa esse sofrimento. Muitas vidas já foram pagas, dizimadas, ceifadas, centenas de milhões de pessoas já morreram, Senhor, por conta deste vírus mortal, Senhor. Oh, Senhor, essa mulher que chora, essa viúva que chora, oh, Senhor, essa mulher que chora porque perdeu o seu filho, a sua filha, que o Senhor possa consolá-la nesta hora,
alcança essa vida no nome poderoso de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, que este mal saia de nossa cidade, que este mal não venha ter grande proporção aqui, que não venha aumentar os casos de pessoas contaminadas, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, se compadece. A tua palavra diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós confessamos e expomos os nossos pecados diante de ti, meu Deus. Nós te aceitamos como único, suficiente Salvador. Escreva, Senhor meu Deus, o nome dessas pessoas no livro da vida, Pai. Que o Senhor venha curar a nossa terra, que o Senhor venha curar o Brasil, tirar a corrupção do nosso país, em nome de Jesus, meu Deus. Que tudo isso seja levado, Senhor, que todo esse pacote das trevas venha se retirar do nosso país. Tira o rancor, o ódio, a violência, a maldade do coração do homem. Que haja conversão de alma, Senhor, no meu Brasil, na minha cidade. Que a minha cidade venha ser os celeiros de pregadores, de servos e servas de Deus. Que nós viemos falar e dizer o quão coisas maravilhosas o Senhor tem feito ao nosso povo e testificar das tuas maravilhas, ó Deus. Bendito, glória seja dada ao seu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, muito obrigado pela recepção de todos vocês, pela educação de todos vocês. Obrigado, que tem lugar que a gente vai, as pessoas pegam e nos expulsam de lá. Mas graças a Deus aqui deu tudo certo. Vocês estão abençoados no nome de Jesus. A Bíblia diz: já está limpo pela palavra. E tudo que é apresentado em oração é santificado diante de Deus. As vossas vidas estão santificadas diante de Deus. Deus abençoe a vocês. Tenha um ótimo final de semana. Que tudo venha dar certo para você. Que nenhum mal venha atingir a sua tenda, a sua casa, no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Pode guardar. Tu provês o fogo. Isso aí, Manuel. Não.